Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à segunda temporada de entrevistas do podcast e também é divulgado no canal do YouTube. Meu nome é Tatiane Romana, sou professora universitária, sou estudante de Ciências Contábeis, uma eterna estudante de Ciências Contábeis, e hoje a nossa entrevista é com o Luciano. Vou falar o nome completo e depois fica só Luciano. Luciano Bastos de Carvalho, que vai se apresentar, vai contar a trajetória dele, a vida acadêmica dele em ciências contábeis, e vai dizer para a gente como é que ele caiu em doutorado em ciências contábeis na USP. Então, desde a graduação dele até chegar no doutorado, quais foram aí os caminhos que ele teve para chegar nessa fase que ele está hoje. Já agradeço antecipadamente, Luciano, muito obrigada por ter aceito o convite. É importante que a gente traga a academia mais para perto da sociedade, que a gente fale o que a gente está pesquisando, que existe pesquisa em ciências contábeis. Então, eu já agradeço aí por ter aceitado o meu convite para falar um pouco da sua história e contar para os nossos alunos, aí, para os nossos ouvintes, o que é um doutorado acadêmico em ciências contábeis. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tatiana. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que esse trabalho que você está realizando também é fantástico de passar esse conhecimento um pouco para esses ouvintes aí. E vamos lá, vamos embora. Vamos começar com a graduação? Você fez uma graduação em contábeis mesmo? Também, tá? A primeira graduação é em administração. Tá, então, eu sou aqui do sul de Minas, da cidade de Poços de Caldas. Aí aqui tem a faculdade PUC Minas. E aí eu comecei fazendo administração na PUC Minas. Então, entrei em 2000 e... Vou revelar um pouco as idades, né? Em 2007 e fiquei até 2009 fazendo administração. E aí, com a faculdade de administração, eu conheci a contabilidade e aí eu emendei. Aí tem várias histórias por trás, né? Eu fui fazer estágio numa empresa, aí com esse estágio eu caí na área contábil da empresa, e aí a empresa me possibilitou continuar o estudo na área de ciências contábeis. Então, eu fiz a formação depois de ciências contábeis, e aí foi pós-graduação, MBA, mestrado e agora finalizando o doutorado em contábeis. Mas a graduação em ciências contábeis, você conheceu por causa desse trabalho ou você já sabia que existia, você já tinha um interesse na área? Olha, a primeira faculdade que eu queria fazer na minha vida era matemática. E aí me falaram uma vez, Luciano, matemática? Por quê? Porque eu tenho minha mãe é professora de matemática. Então eu queria fazer matemática. E aí falaram, olha, chegaram a comentar na época, faz contabilidade então. Eu falei, ah, não, ficar atrás no escritório, numa mesa, não quero fazer isso não. Vou fazer administração então. Aí na faculdade de administração tem a disciplina de contabilidade. Só que aí eu confesso que eu fui um péssimo aluno na disciplina de contabilidade em administração. Meu Deus. Você tinha quantos anos nessa época, você pode falar? Eu tinha 19, 20 anos. Mas aí você foi um péssimo aluno porque a matéria, o conteúdo não era bacana, o professor não dava aula de forma interessante. Que é estranho você ser péssimo em contabilidade enquanto faz administração e hoje você está num doutorado em ciências contábeis. É, acho que até o péssimo é um pouco de exagero. Eu fui um aluno regular em contabilidade. Mas depois que eu fiz a disciplina de contabilidade, que eu entrei no ramo de contabilidade como estagiário. Entendi. E aí eu descobri que eu não sabia nada de contabilidade. Foi daí que vem meu péssimo. Eu falei, gente, eu fiz uma péssima disciplina de contabilidade. Só que aí eu percebi que, na verdade, não era. Na verdade, não foi o que a disciplina, eu fui muito mal na disciplina. É que o foco da disciplina era diferente do que eu precisava dentro de uma empresa. Do conhecimento contábil que eu precisava dentro de uma empresa. E aí foi onde eu vi a necessidade de fazer a faculdade de ciências contábeis. Eu lembro direitinho, uma vez que eu tinha que fazer um lançamento contábil no sistema, eu tinha que aumentar o passivo. Eu trabalhava com contas a pagar. E aí ficava naquilo. O que eu tinha decorado? Ah, débito é positivo, crédito é negativo. Eu falei, tem que aumentar o passivo? Ah, então é um débito.
taquei um débito, era no valor de mais de R$ 1 milhão. Ui, E aí o balanço da empresa foi e voltou, né? Pô, tem coisa errada aqui. E aí foi onde eu falei, gente, realmente eu não sei nada de contabilidade. Débito não é mais e crédito não é menos. é porque, na verdade, É, você não entendeu o conceito, né? Você decorou. perfeito. Eu decorei o que era que débito aumentava e crédito diminuía, só que eu não entendia realmente o que era contabilidade. E hoje eu sou professor de contabilidade, né? E até eu bato meus alunos desde o primeiro dia de aula. Não coloquem que débito é positivo e crédito negativo. Vamos entender o que, que é isso. E aí a importância, né, até da ciência contábil, se entender o que está por trás de tudo isso, para realmente fazer os registros da melhor forma possível e usar a contabilidade da melhor forma possível. Quando você terminou a graduação, você estudou o quê logo depois da graduação? Então, formando em administração, eu emendei com a faculdade de ciências contábeis. Uhum. E aí já vem o objetivo, né, da vida, né? Quando eu comecei a fazer faculdade de ciências contábeis, trabalhando na empresa, eu comecei a olhar para o lado e vi a possibilidade de fazer mestrado depois, né? Mestrado e seguir a carreira acadêmica que, como eu falei, desde o começo eu queria dar aula de matemática, ser professor de matemática. E isso continuou em mim, né? Eu queria ser professor. E aí eu vi esse caminho de fazer o mestrado ou o doutorado. E, e aí, durante a faculdade de contabilidade, eu falei, eu preciso abrir uma porta para eu fazer o mestrado, eu preciso conhecer como é que é o mestrado. E aí, junto com a faculdade de contabilidade, eu fui para USP Ribeirão Preto fazer o MBA, pela Fundace lá, com a intenção de conhecer os professores, conhecer a USP, porque eu não conhecia ninguém lá dentro, e começar a fazer meus contatos e ver como é que era esse mundo de pós-graduação, né, mestrado e Você doutorado, fez MBA em que área? contabilidade e controladoria. Mas o MBA era para chegar no mestrado ou era para alguma coisa voltada para o mercado que você tinha intenção? Era para o mercado. Era focado para o mercado. Foi até a própria empresa que eu trabalhava, ela arcou com as despesas de todo o curso para mim. Então, era o MBA especial, focado em IFRS, CPC. Então, foi até um MBA longo, 2 anos e meio, que eu fiquei estudando. Que foi onde eu aprendi realmente a contabilidade bem profunda, assim, né, com os professores. Foi uma experiência bem legal. Então, eu fiz ao mesmo tempo parte da graduação e parte do MBA. Ah, então você já estava fazendo a graduação e aí nem terminou a graduação, você já emendou no MBA. Perfeito. E aí depois você terminou o MBA e você fez o quê? E aí, 6 meses antes de acabar o MBA, eu comecei o mestrado. Nossa, mas você é assim, eu dei tempo entre uma coisa e outra, terminei e comecei, terminei e comecei. Você não termina, então provavelmente você, ano que vem, vai começar o pós-doc, né? Porque já está terminando o doutorado, já vai começar o pós-doc ali. Olha, se fosse permitido, quem sabe, né? É que como o MBA não era pré-requisito para o mestrado, e eu já tinha faculdade de administração para fazer o MBA, então acabei conseguindo pular essas etapas. Não, mas enquanto você fazia o MBA e iniciou o mestrado, você já tinha terminado a graduação, né? Já, aí sim. Ah, Eu tá. acabei a graduação, como eu era formado em administração, eu fiz a graduação em 3 anos. Eliminei várias matérias, eu podia até fazer em 2, só que eu preferi fazer um pouco mais longo para ter até tempo para dedicar para outras coisas. Então, eu Ok. formei em 2013, e aí em 2013 eu entrei no MBA, e em 2015, 14, final, 2015 eu acabei o MBA, e em 2015 eu entrei no mestrado. E aí foi graças a esse contato que eu fiz lá, né, em Ribeirão Preto, conhecendo os professores, que aí eu entendi um pouco do mestrado e ingressei no mestrado. Porque o mestrado ele é muito diferente de uma pós-graduação, um MBA, uma especialização. E as pessoas, Exatamente. elas querem... Eu tenho uma sensação que as pessoas elas querem fazer mestrado para dizer que são mestres. Mas elas não entendem o que é um mestrado, que você tem que fazer seminário, é muita leitura, é muita pesquisa, você tem que escrever artigo científico, que é uma outra pegada. Perfeito. Acho que o pessoal foca muito no título e esquece que para chegar nesse título tem um caminho, né? E também do motivo desse título existir, né? Eu converso muito com vários amigos, pessoas vêm me perguntar, agora estou fazendo doutorado, né? Nossa, Luciano, também quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. Mas para que você quer isso? Não, é que eu estou trabalhando aqui numa multinacional,
Mas a multinacional vai ver com bons olhos você fazer mestrado, doutorado, acadêmico, assim. Ah, por que não? Aí você começa a explicar o porquê que você vai usar o mestrado, doutorado, falando, nossa, eu acho que eu preciso do MBA mesmo, né? Que é um outro caminho. Nem mestrado profissional. Eu acho que um bom MBA numa boa instituição, nossa, você já tem para o mercado um valor muito maior do que um mestrado até profissional. Sem dúvida. Mas eu acho que, mas é isso, é um desconhecimento, né? O pessoal foca no título e não entende para que serve, o que vai fazer lá. Mas o seu mestrado ele foi em ciências contábeis? Foi no programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, lá na FEA Ribeirão, com um enfoque em contabilidade pública. Então, eu trabalhava nessa empresa e aí, como eu falei, né? Às vezes a empresa não vê com bons olhos se eu queria fazer mestrado ou não. E para evitar qualquer problema, até por ter mais tempo para fazer o mestrado, antes de entrar no mestrado, eu fiz um concurso público para a prefeitura aqui de Poços de Caldas. Então, eu saí dessa empresa, vim ser contador público, o regime era de 6 horas de trabalho. Então, eu dei um grande passo atrás, né? Eu tinha um salário bom, uma renda boa, uma boa posição na empresa, para começar como contador público. E aí, como contador público, eu verifiquei várias falhas na contabilidade pública e coisas que eu gostaria de avançar na contabilidade pública, principalmente na controladoria pública, que foi onde eu fui atuar. E aí, então, eu encontrei um pesquisador da área pública lá na Ribeirão Preto, e nós montamos um projeto juntos e eu fui fazer o mestrado com ele na FEA Ribeirão. Mas aí, você fez uma graduação em administração e em ciências contábeis, aí você fez o MBA em contabilidade e controladoria, e você fez depois um mestrado em ciências contábeis. Por que um doutorado acadêmico em ciências contábeis? O mestrado ele não era o suficiente para a sua carreira acadêmica? Por que um doutorado acadêmico em ciências contábeis? Novamente, né, depende do objetivo que você quer na sua vida, né? Às vezes o mestrado, sim, poderia ser suficiente se o objetivo fosse, vou continuar sendo contador público da prefeitura, e o mestrado eu já tive conhecimento um pouco de como é que é a pesquisa, e agora bola para frente. Ou eu entrei numa faculdade que aceitou eu com mestrado e vou continuar, para mim eu não preciso mais de conhecimento, sendo acomodado, né? Ok, mestrado sem problema. Só que não era o meu perfil, né? Então teve alguns fatores que me fez continuar no doutorado. O principal deles é oportunidades, né? Como eu gostaria de estar evoluindo como docente, e durante a prefeitura eu consegui também entrar na faculdade de Araras, na Fundação Hermínio Ometa, e eu dei aula lá durante um ano como professor lá. E lá eu via que os professores que tinham doutorado tinham mais visibilidade, concursos públicos que saíam com doutorado precisavam mais do doutorado. E a minha esposa também fazia doutorado na área dela de farmácia. E eu via que, como com doutorado, você tinha várias novas portas que você poderia entrar. Por exemplo, com doutorado você consegue almejar recursos do governo para financiar suas próprias pesquisas. Com o doutorado, você consegue mais facilidade em entrar em algumas faculdades, como professor ou como pesquisador, até convidado. Com o doutorado, você consegue fazer, você tem uma facilidade de entrar em contato com pesquisadores estrangeiros também. Então, e além de ficar 4 anos no doutorado estudando, dá uma bagagem de conhecimento, de pesquisa para você. E se você quer passar o melhor para os seus alunos, atuar como melhor docente, você tem que estar preparado, né? O doutorado fez toda essa preparação. E qual é a sua linha de pesquisa no doutorado? Porque o pessoal acha que não existe pesquisa em ciências contábeis. Qual é a sua pesquisa? No doutorado, eu estudo como preparar o profissional contábil para essas mudanças sociais que acontecem frequentemente aí. Então, eu estudo como que eu posso, durante o ensino da contabilidade, preparar o profissional com mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças comportamentais. Como é que a gente pode, durante o ensino,
criar novas oportunidades de desenvolvimento para o contador. Aí, durante o ensino, na graduação, quando a gente está fazendo a formação profissional. Isso, mas aí eu vou até além, né? Não é só na graduação. Como eu até dou aula no Instituto Federal, eu também trabalho com alunos de ensino médio. Então, eu ensino contabilidade para eles no ensino médio, também dou aula na graduação no Instituto Federal e também dou aula em pós-graduação. Mas Então, nessas no três áreas. ensino médio é curso técnico? Isso, perfeito. É um curso técnico em administração, que eles têm aula de contabilidade. Então, você dá aula hoje no curso técnico, a matéria de contabilidade, você dá aula Isso, na graduação, isso. Em também administração, contabilidade, isso. mas a matéria é de contabilidade. Perfeito. Contabilidade e gestão de custos, que eu atuo. Entendi. E aí você está estudando dentro da área de educação, da formação profissional, para melhorar as suas aulas, para contribuir com a pesquisa de como deveriam ser a didática das instituições de ensino para que a gente forme profissionais capacitados, seria isso? Isso. É preparar o profissional porque o mercado e a sociedade espera dele, né? Ainda mais agora no século XXI, né, com a revolução da informação, o mundo está em constante mudança, né? Não dá para a gente aplicar os conhecimentos e práticas de ensino lá do início do século XX, até antes disso, né, continuar aplicando aqui. O mercado exige novas competências, exige novas atitudes dos profissionais, e a contabilidade passa no centro disso. A contabilidade é o centro de uma empresa também, né? Então, como é que o contador tem que atuar agora com essas mudanças? Até muitos falam, a contabilidade vai ser extinta. Não, ó, depende de qual contabilidade você está falando, né? A contabilidade hoje, do século XXI, é muito diferente do século XX. Então, nós precisamos preparar o contador para essas mudanças. E quais são os requisitos necessários para se fazer um doutorado acadêmico em ciências contábeis? Que tipo de formação precisa ter e que tipo de habilidade precisa ter, se é que precisa ter alguma? Tá? Eu vou até voltar um pouco no mestrado, que eu vejo que para mim o mestrado foi o que abriu a porta para o doutorado. Então eu não comentei antes, mas eu fiz 2 processos seletivos de mestrado. Eu fiz o processo seletivo de mestrado na Faculdade de Ribeirão Preto, na USP Ribeirão, e também fiz o processo seletivo na USP de São Paulo. Então são 2 campos da USP, só que com atuação, com processos seletivos diferentes. Na USP Ribeirão, eu precisei fazer uma prova que verificava o conhecimento de contabilidade. Isso foi em ambos, tanto no mestrado quanto no doutorado. E também precisei apresentar um projeto. E também precisei fazer isso em comum dos dois, precisei fazer a prova da ANPAD, tá? Que é uma prova que testa raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, qualitativo, português e inglês. E aí tem uma nota mínima que você tem que tirar para conseguir aplicar para esses programas. E aí, dependendo dos outros candidatos, sua nota vai ser aprovada ou não. Isso tanto para a USP Ribeirão, a ANPAD, né, para a USP Ribeirão, quanto para a USP São Paulo. A USP São Paulo, eu precisei fazer, além disso, o teste TOEFL, então o teste de inglês, que não aceitou o da ANPAD, já o de Ribeirão aceitou o da ANPAD. E em São Paulo também precisei fazer um teste de redação. Então eu tive que, eles colocavam um tema, eu tive que fazer uma redação sobre aquele tema. Só que em São Paulo eu não precisei fazer o teste de conhecimento de contabilidade. Eu fiz entrevistas em ambos, até você olha, nossa, aqueles professores, doutores, mestres lá na tua frente da USP, São Paulo, que você Aquelas começa a ler pessoas que você tem o livro deles, né? perfeito. Está na banca, é uma pessoa que você tem o livro, dá vontade de levar o livro e falar assim, um autógrafo, uma foto aqui, por favor, rapidinho. Foi bem por aí mesmo, viu? Principalmente porque em São Paulo foram quase todos os professores do programa que fizeram entrevista juntos. Eu vou até falar um pouco mais de São Paulo. Em Ribeirão Preto foram 3 professores só, foi processo de mestrado, né? Foi diferente. E o de São Paulo, eles fazendo pergunta, você respondendo, fazendo pergunta, e você, nossa senhora. E no final foi até legal. Graças a Deus eu fui aprovado nos dois. Aí em Ribeirão Preto também, aí teve 3 professores na banca, também perguntando. Só que Ribeirão Preto foi um pouco mais tranquilo, que aí é a recomendação que eu falo para quem quer fazer um mestrado e doutorado.
busque um professor antes de fazer o processo seletivo. Como eu já tinha contato com o professor, já tinha um projeto com ele em Ribeirão Preto, a banca foi muito tranquila para mim em Ribeirão Preto, diferentemente de São Paulo. E eu tinha quase certeza que eu ia passar, porque eu já conheci o professor, montamos o projeto junto, e as vagas no programa de Ribeirão, acho que de São Paulo também eram, é por professor. Então, um professor tem 2 vagas, um professor tem uma vaga, um professor tem 3 vagas. Muitas pessoas pensam que não, né? Ah, o programa aqui tem 15 vagas e pensa que é 15 concorrência, todo mundo vai Ampla. concorrer para essas 15, isso, concorrência ampla. Só que em alguns programas não, é vaga por professor. Então é legal você conversar com o professor, verificar que você quer entrar com esse professor ou não, e aí você praticamente já sabe o que esperar no processo seletivo. Então, É porque já recomendação é essa. aconteceu também de algum aluno meu da graduação falar que quer fazer o mestrado. Não, professora, porque eu queria pesquisar sobre isso. Falei, mas você sabe se tem algum professor pesquisando sobre isso? Porque como é que o professor vai pesquisar sobre uma área, vai te orientar de uma área que ele não conhece, que ele não sabe quais são os principais autores, as principais teorias? Então, não é. Imagina, você acha que a academia vai chegar lá e você vai. Eles vão te agradecer porque você chegou com uma ideia brilhante, vão colocar você para dentro e está tudo certo. Não, você tem que se adequar à academia. Ótimo. Quais são É, as linhas de pesquisa? Quais professores estão em cada linha de pesquisa? Não é uma coisa que eu falo para os meus alunos já na graduação. Entenda uma coisa: o pesquisador ele não pesquisa o que ele quer. Não se iluda com isso. Ele não vai pesquisar o que ele quer, ele vai pesquisar o que a faculdade tem interesse, nas linhas de pesquisa que já estão em andamento, no que ele consegue financiamento. A vida real é essa. isso, acho que é um choque de realidade que tem que passar para os alunos, sim. Tá? Só para complementar, uma grande diferença que eu vi, eu não sei se hoje é assim, tá? Nós estamos falando de 2015. Final de 2014, não. Não, o processo seletivo mestrado eu fiz em 2015, eu entrei no mestrado em 2016. Isso, foi isso. Então, no começo de 2015, eu comecei todo o processo, todas essas provas que eu comentei aí, para pegar, ter tudo pronto. Quando abrir o processo seletivo, eu tinha a nota da Ampad, tinha a nota do TOEFL, ter tudo. A grande diferença de São Paulo nessa época para Ribeirão Preto é, como eu falei, em Ribeirão Preto eu tive que apresentar o projeto para o mestrado. Em São Paulo, não. Em São Paulo não tinha projeto. Em São Paulo, o, até eu recebi, como eu passei no processo, eu recebi até um e-mail que ia ter uma aula para os alunos conversarem com todos os professores, para aí sim decidir qual será o projeto de pesquisa daqueles alunos. Então, ia ter como se fosse uma mesa redonda com os alunos e professores, para eles se conhecerem. Isso depois do processo do mestrado. Eu achei isso fantástico em São Formar Paulo. par, né? Olha, eu tenho um aluno Isso, na área de educação e eu tenho um professor na área de educação. Eu tenho um aluno perfeito. na área de finanças, eu tenho um professor na área de finanças, e aí eles se conhecem, meio em encontros escuras, eles se conhecem e vão caminhar juntos aí ao longo do mestrado. Isso. Então, isso ia acontecer em São Paulo, só que, como eu já tinha feito compromisso lá em Ribeirão Preto, eu acabei não indo em São Paulo por causa desse contato que eu tinha em Ribeirão. Eu achava que ia ficar muito deselegante da minha parte, antiético, se eu aceitasse São Paulo. Mas, logicamente, durante a entrevista de São Paulo, eles perguntaram para mim, onde você trabalha? Aí eu falei, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. O que você pretende pesquisar? Setor público. Ah, então quando a gente tiver os encontros com os professores, possivelmente você será um aluno de contabilidade pública. Então, apesar de ter esse encontro, como você falou, esse encontro marcado, né, que o professor vai conhecer aluno, antes desse encontro já tem mais ou menos qual que vai ser o match, né? Qual professor que vai conversar com cada aluno. E eu acho que isso também facilitou minha aprovação, que na época eram poucas pessoas que estudavam contabilidade pública. Não, até hoje, contabilidade pública, você tem universidades que nem têm linha de pesquisa na área de contabilidade pública, porque é muito específico e, geralmente, quem faz mestrado e doutorado em contabilidade pública são servidores públicos. Dificilmente alguém que não é servidor público vai fazer um mestrado e doutorado em contabilidade pública, porque não tem nem vivência naquilo e é algo muito específico, né? Então, mas o processo, isso foi o processo seletivo do mestrado. E o doutorado? Então, eu até falei do mestrado porque
no doutorado, eu aproveitei vários testes que eu fiz no mestrado. A ANPAD, por exemplo, eu não precisei fazer de novo, porque eu já tinha no mestrado. O projeto de pesquisa foi uma continuação da minha dissertação do mestrado, que eu apliquei para o mesmo orientador que eu tinha no mestrado na época. Então, foi bem mais simples o processo seletivo meu do doutorado. Eu até fui bem mais tranquilo o processo do doutorado, já sabia como é que as coisas funcionavam, então já foi bem mais tranquilo. Provavelmente já conhecia os professores da banca, teve aula com eles no mestrado. O que veio a ser orientador meu por 6 meses, depois eu acabei tendo que trocar de orientador, ele comentou antes já, falando, olha, eu tenho 2 vagas e tenho 2 candidatos, então foi bem mais tranquilo. O que foi a grande importância do doutorado? O conhecimento que eu já tinha do professor, a contato que eu tinha com o professor e ter montado o projeto junto com ele. Então, isso facilitou muito. Agora, você já passou da qualificação, está entrando na reta final do doutorado. Quais são as perspectivas para um doutor em ciências contábeis no Brasil? Porque você faz um doutorado, são 4 anos, 2 de mestrado, 4 de doutorado. Se você colocar mais 4 da graduação aí na conta, são 10 anos estudando. Um doutor faz o que no Brasil em ciências contábeis? Qual é a perspectiva que a gente tem hoje, gravando aqui esse podcast em 2021? Eu sei que 2021 não é o melhor ano para a gente falar em perspectiva para o futuro, mas desconsiderando aí o ano de 2020, 2021, por que eu deveria abrir mão de uma parte expressiva do meu tempo ao longo de 4 anos, ler mais de 1000 artigos sobre algum tema para saber um pouquinho sobre o tema, participar de congresso, escrever artigo, fazer pesquisa, aturar orientador, que é uma relação assim, às vezes é uma relação pai e filho, às vezes é uma relação de irmão mais velho com irmão mais novo, às vezes é uma relação meio de patrão e empregado, é uma coisa assim meio instável, né? Os papéis eles não são os mesmos ao longo desses 4 anos. Então, assim, qual é a perspectiva? Eu vou me sacrificar aqui 4 anos só para ser chamada de doutor, só para dizer que doutor é quem tem doutorado? O que eu vou fazer? Qual é a perspectiva? Eu faço um doutorado hoje. E aí? No Brasil? É uma pergunta muito boa, viu? Muito pertinente. Deixa a gente sair justa aqui. Mas eu vou falar o que eu sinto, tá? Acho que não quero esconder nada. Acho que para todo mundo ter ciência do que é fazer o doutorado. Como você falou, é 4 anos você aguentando, lendo coisas que você não quer, entendendo, ouvindo pessoas que você não quer ouvir, escrevendo coisas que você não acha correto, mas tem outra pessoa mandando você escrever daquele jeito. Mas aí depois você vai Tem coisas amadurecer. ruins até o momento, né? Mas você vai amadurecendo com o tempo e chegou algumas vezes na minha, eu falei, nossa, sorte que eu fiz o que foi me orientado ano passado, porque realmente estava correto. E relação com o orientador não é fácil, é um casamento. Tem altos e baixos, muitos baixos, mas é um bom que é um casamento que dura 4 anos. Você sabe que tem um prazo para acabar, então você pode respirar e ter paciência. Mas tá, vou acabei meu doutorado. E aí? Qual que é o meu próximo passo? É porque, na verdade, você tem que começar a pensar nisso antes de acabar o doutorado, né? Você não pode esperar acabar o doutorado para saber o que você vai fazer da vida. Isso. Então, por quê? Porque, como eu falei, são 4 anos, alguns podem chegar até 5 anos, né? E quando você acaba o doutorado, para que você está fazendo doutorado? Você vai ter o foco em pesquisa. Então, você vai ficar 4 anos pesquisando, lendo artigos científicos, participando de congressos nacionais e internacionais. E a ideia é você ser um pesquisador depois que você acabou o doutorado. E aí o pesquisador vai atuar na área docência, porque é de suma importância o professor fazer pesquisa ao mesmo tempo que está ensinando, porque ele vai sendo atualizado, vai tendo contato com as novidades do mercado, com os movimentos sociais que estão acontecendo, vai aprendendo, gerando conhecimento e repassando aos seus alunos. Então, são duas coisas que andam juntas, né? A pesquisa e a docência. Você pode atuar, então, em universidades, como docente e pesquisador. Você pode atuar em algumas áreas específicas somente de pesquisa, tem muito em Brasília, por exemplo, no Ministério da Educação, na parte de pesquisa, pode ser um excelente pesquisador lá.
ou você pode até sair do país a fazer um pós-doutorado, avançar em outros países aí, entrar, conhecer a contabilidade de outros países e até dar uma atuação em outros lugares aí, se você Ah, tiver essa vontade. uma coisa que me chama a atenção, quando você termina o doutorado, você não é um super pesquisador. Porque quando eu resolvi fazer o mestrado, eu falei, tá, estou fazendo mestrado porque eu vou ser professora. E eu achava que quando eu terminasse o doutorado, eu seria pesquisadora. Eu estou saindo com uma sensação de que eu aprendi minimamente a fazer pesquisa, a não fazer muita besteira na hora de fazer pesquisa. Então, essa sensação que eu tinha de 4 anos de doutorado vai me deixar num nível de pesquisadora top, hoje eu me coloco num nível de pesquisadora júnior, muito júnior. Isso me assusta um pouco, porque são 4 anos de doutorado e eu falo assim, gente, é porque, na verdade, você não tem saúde mental para mais de 4 anos, mas se pudesse esticar por mais 2, porque lembra que antigamente o doutorado eram 8 anos? 40 anos atrás, o doutorado era 8 anos, não eram? 8 anos. Eu também acho que não teria saúde mental para aguentar 8 anos, não. Eram 8 anos de E, doutorado. aí- e quando eu passo para lembrar que eles escreviam aquilo lá em máquina de escrever, e não tinha internet para pesquisar, ficar olhando em livro, eu falo, gente, como é que a pessoa fazia doutorado naquela época? Por isso que eram 8 anos. Por Então, isso que eram imagina. 8 anos. Você ia passar aí uns 8 meses só datilografando, nem digitando, datilografando a sua tese. Então, assim, e é estranho, porque quando você fala assim, não, porque o fulano é doutor em alguma coisa, eu falo, gente, mas o doutor ele é um pesquisador júnior, ele não está com essa bola toda, não, tá? Não é porque ele tem um doutorado que ele é a última bolacha do pacote, não. Ele continua fazendo pesquisa, ele continua na área, senão é só um título. Você tocou num ponto super interessante. Eu acho que é uma visão que a gente tem antes de fazer o doutorado ou mestrado e depois quando você entra, né? Você acha, nossa, aquela pessoa é doutora em contabilidade. Nossa, aquela pessoa sabe de tudo, então. Então Nossa, vou doutor. perguntar qualquer coisa de imposto de renda para aquela pessoa vai saber falar tudo o que quiser. Não, vou perguntar qualquer coisa que aconteceu aqui na minha empresa para ela me falar como é que contabiliza. Ah, eu quero pagar menos imposto aqui, então me ajuda aqui, doutor em contabilidade. Só que não é bem assim, né? Quando você falou, são milhares de áreas na contabilidade e você fica 4 anos focando na sujeira da unha do, do teu pé. Então, você vê, é um corpo inteiro, você olha só um pedacinho daquela contabilidade, você vai saber minimamente aquele ponto que você está estudando. Você não vai saber toda a contabilidade. Você vai aprender a pesquisar aquela área que você está atuando. Você está querendo colocar um tijolinho na muralha da China. Isso. É, E é, antes, quando você fala doutor em contabilidade, nossa, a pessoa sabe de tudo de contabilidade. Não, às vezes até é diferente, né? Que ela aprofunda tanto num ponto que a pessoa para de olhar para o lado, às vezes, para de verificar que existe outras coisas que ela não gastou tempo dela olhando aquilo lá, porque a área de pesquisa dela é uma outra área. Então, é um ponto bem interessante. Você tem que ter ciência disso quando você vai fazer doutorado também, que você não vai ser o cara em contabilidade. Você vai ter um mínimo de conhecimento possível, igual no meu caso, né? Pesquisar a educação da contabilidade. Ponto. sim, e eu acho que o ideal é concluir o doutorado mais humilde, de que você não sabe nada. Você sabe alguma coisa daquela área específica. Então, eu acho muito. E hoje, quando eu vejo as pessoas usando o título, não porque eu sou mestre, porque eu sou doutor, e elas usam isso com pessoas que não são da academia, porque as pessoas da academia olham para esses títulos e, né, quer fazer uma reverência, porque a pessoa é doutora em alguma coisa. E, claro, são 4 anos de pesquisa, você desenvolve muito pensamento crítico, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a se comunicar, a escrita melhora, a fala melhora. Você tem um desenvolvimento, assim, o mestrado e o doutorado, nossa, eles ampliaram a minha capacidade de raciocínio de um jeito que é absurda, é absurdo. Então, faz muita diferença para o seu desenvolvimento emocional, para o seu desenvolvimento
as suas habilidades socioemocionais, o mestrado e o doutorado ele te força muito a desenvolver essas áreas. Então, você vai desenvolver a parte técnica, vai desenvolver a parte socioemocional, comunicação, colaboração, pensamento crítico, trabalho em equipe. Só que não é a última Coca-Cola do deserto, igual as pessoas fazem parecer, né? Perfeito. Acho que você E eu definiu acho, muito bem. eu acho que elas falam dessa forma porque as outras não têm conhecimento, na verdade, do que a gente faz, né? Uhum. E aí eu vou falar, eu vou entrar aqui com toda a pompa e circunstância, o outro não tem conhecimento da área, não tem como me falar para eu baixar a bola, porque não é isso tudo, né? E a gente cria essa coisa no país de todo mundo quer ser chamado de doutor, né? Porque é um título que vai te trazer um status, vai te trazer importância. Agora, Luciano, você está aí, 3 anos de doutorado, entrando na reta final. Qual foi a maior dificuldade que você teve até o momento no seu doutorado? Dificuldade de qualquer tipo, seja emocional, acadêmica, profissional. O que você teve de dificuldade e falou assim, não, isso aqui chamou a minha atenção, eu tenho que parar e dar atenção a isso, ou eu percebi que, na verdade, isso aqui é um ponto fraco meu, e eu tenho, não, mas eu tenho um ponto forte aqui que vai compensar com esse ponto fraco. Qual foi a maior dificuldade de estar fazendo um doutorado em ciências contábeis? E você está fazendo na USP, melhor universidade do país. Eu encho a boca para falar, tem outras universidades que não gostam, mas eu falo porque eles são fantásticos. Mas não é só alegria, não é só festa. Então, que tipo de dificuldade você encontrou para você compartilhar sua experiência com quem está nos ouvindo? Eu acho que você comentou bem, quando estava na tua fala anterior, quando você colocou que durante o doutorado você tem várias situações que você desenvolve o seu lado socioemocional, né? Eu acho que isso é fantástico no doutorado e a gente passa por isso toda hora. Uma hora você está achando que a tua pesquisa no doutorado você vai arrasar, vai ser a melhor pesquisa do mundo. Vai ser No- referência no assunto, né? Nossa, aí no mesmo dia você descobre que tudo aquilo que você estava pensando está errado. E aí já passou um ano de doutorado, você tem que tacar tudo no lixo e começar a ler tudo de novo. Aconteceu um momento assim comigo que eu pensei, gente, o que que eu estou estudando? Para que que eu estou fazendo isso? O que que vai sair de... Isso aqui não vai sair tese de jeito nenhum. E aí dá um impacto, dá vontade de desistir, dá vontade de, para que que eu estou fazendo isso? Passo noites lendo artigos em inglês, com palavras que eu tenho que ficar procurando o que que é, não consigo entender. Aí um artigo fala de outro, você tem que ler o outro também, e aí é complicado. Não tem E aí fim. você Um não tem artigo fim. puxa o outro e não tem fim. Isso. E aí, aí depois que você escreve um texto super bonito, aí quando você passa para o orientador fala, olha, isso aí não vai, olha aquilo, e você concorda com o teu orientador, é a pior parte. Você concorda e fala, nossa, isso aqui realmente não serve, vou ter que mudar tudo isso. E aí eu falei, agora, começar do zero, tudo de novo, onde que eu vou ler? Não, mas uma E parte aí você fica aí, um Luciano, dia. uma parte aí é que você disse, eu escrevo um texto super bonito e mando para o meu orientador. Mas o texto realmente está bonito. Só que não é o enfoque que você precisa dar. Perfeito. Então, não é que você não sabe escrever. Você sabe, mas você não escreveu o que você precisa escrever. Isso. E aí vem um aprendizado muito no papel. Então, aí você começa a olhar para você mesmo e falar, ó, gente, realmente eu preciso ir além disso, né? Não é só escrever bonito, você começa a fazer aquela análise crítica sobre você mesmo, sobre os seus pensamentos, sobre como você se expressa. E aí eu venho todo o processo de amadurecimento e de conhecimento que o doutorado te dá. Você começa a aprender mais sobre você, aprender mais como que você deve passar a informação para os demais e como interligar, né? Que tem acho que uma rede tão grande de conhecimento, de pesquisa por aí, e tua tese tem que interligar várias pesquisas dessas para montar uma tese.
E aí você começa a fazer análise críticas, montar um texto seu e você vê que o negócio começa a evoluir. Só que para isso você passa por um processo muito difícil que acho que você não se reconhece, né? E gera dúvidas se você está fazendo o correto ou não. Aí você fica uma semana, 2 semanas, com cabeça baixa, com vontade de nem ligar o computador. Mas depois, quando você volta, se liga de novo, você fala, opa, tem razão, eu consigo melhorar. E aí você começa a escrever novamente, você vê que o negócio ficou melhor mesmo. Então é legal isso. Eu vi um meme falando assim, olha, a parte que eu mais gosto da escrita, da elaboração da minha tese, é lavar o banheiro. Porque o cara faz tudo, menos sentar para escrever a tese. Lava o banheiro, faz comida, e vê uma série, e lê vários... Ele lê 200 artigos, mas ele não escreve um. Então, é um processo realmente, como você disse, você passa 2 semanas de cabeça baixa, você não quer nem ligar o computador, você acha que não vai sair tese nenhuma, mas até isso faz parte do processo de desenvolvimento da tese. Porque uma coisa que é Perfeito. interessante, e eu tinha uma dificuldade, é que eu achava que eu ia sentar na frente do computador, ligar o Word, escrever igual uma máquina, ia estar lindo, maravilhoso, o professor ia dar 10, eu ia publicar, yeah! E o processo de escrita de uma tese não é assim. Você não vai acertar de primeira. Por mais que você seja um QI altíssimo, que você tenha uma capacidade de pensamento crítico, que você tenha sido sempre o melhor da sua turma, é uma tese. Existe um processo de amadurecimento da ideia, existe um processo de amadurecimento seu enquanto escritor, enquanto pesquisador, e esse processo não é um processo simples. Amadurecer dói, cansa, é muita energia, é muito tempo. Então, o doutor em contabilidade, ele tem lá o seu amadurecimento, o seu desenvolvimento de habilidades, apesar de eu falar que não é essa Coca-Cola toda. Claro que tem, porque não é um processo simples. Não é um processo simples. Então, o que você passa no doutorado, eu passo, e outras pessoas que farão doutorado vão passar também. Só que eu acho que a gente tem que normalizar conversar sobre isso. Uhum. A gente tem que, porque dá a sensação de que seu colega foi para a qualificação e ele não fala que ele apanhou muito na qualificação, ele diz que correu tudo bem. Aí você fica se sentindo o quê? Um merda. Nossa, só eu que não consigo fazer nada, todo mundo faz tudo, eu não... Mas é o que você falou, acho que eu não conheço nenhuma pessoa que fez até o próprio mestrado ou doutorado que não teve esses momentos de achar que não dá conta. A primeira aula que eu tive na FE Ribeirão, o coordenador do curso chamou um psicólogo para dar uma palestra para os alunos. Já para falar que, olha, vocês vão passar por um momento de dificuldade, vocês vão chorar, vocês vão entrar em desespero, mas aguente firme, qualquer coisa, meu contato está aqui. Meu Então, Deus, primeira aula, né? foi na primeira aula. Assim, todo mundo está entrando, ninguém está sendo enganado. Perfeito, foi bem legal. Mas que É dica... assustador. Não, é assustador, mas é realista. Eu prefiro saber onde Uhum. eu estou me metendo. Uhum. E que dica você dá para a gente, já entrando na nossa reta final aí, que dica você dá para quem quer fazer o doutorado? Porque, geralmente, quem vai fazer o doutorado já fez o mestrado. Essa turma que já fez o mestrado não sabe se encara um doutorado, são 4 anos, não é simples, é tempo, é energia, muitas das vezes é dinheiro, até porque é difícil ser bolsista no Brasil, e aí você não sabe se trabalha e faz o doutorado, se só se dedica ao doutorado. Você que já passou por um mestrado e já está entrando na reta final do doutorado, essas dicas é para quem já fez mestrado e não entrou no doutorado ainda. Qual é a sua dica? Não faça, ou se fizer, eu tenho aqui um caminho das pedras que talvez foi um aprendizado meu que pode te economizar aí alguns desgastes. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pensar em qual o objetivo de vida seu, né? E o que o doutorado vai trazer de benefício para esse teu objetivo de vida. Só que uma dica também, não pense muito, não. Se você pensar, você não faz doutorado.
Verdade. E Mas os eu 4 anos conheço, vão se passar do mesmo jeito. perfeito, aí que eu ia chegar. Eu tenho pessoas que fizeram mestrado comigo, que se tivessem entrado no doutorado comigo, estariam formando agora no doutorado também. Só que aí hoje eles falam, eu estou há 4 anos pensando se eu vou fazer o doutorado. Tá, se você tivesse entrado no doutorado logo, você já estaria acabando o doutorado agora, não tem que estar pensando mais. Então, é o que você falou, os 4 anos vão passar. Como que eu vou usar esses 4 anos? Eu quero doutorado, preciso, meu objetivo de vida é importante do doutorado? Legal. Não pense mais e vá fazer. Não, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero virar um auditor, meu foco agora é outro, não é ser pesquisador, não é área de docência. Então, não perca tempo com doutorado. Vai fazer algum MBA, vai fazer alguma especialização fora. Então, acho que tem que atrelar o teu tempo de vida, o objetivo de vida e lembrar que os 4 anos vão passar. E você tem que Até, batalhar para isso. até porque quando você estiver chorando lá desesperado, você tem que pensar que isso faz parte de algo maior, que é um projeto de vida seu. Isso, perfeito. Isso mesmo. Senão você vai falar assim, por que eu estou perdendo tempo com isso? Então, uma pergunta que eu vou fazer, que eu estou fazendo para todos os entrevistados nessa segunda temporada, porque a gente estava fazendo uma entrevista mais voltada para a academia, e é a nossa última pergunta, é o seguinte: profissão contábil vai acabar? A profissão de contador, não a contabilidade, a profissão de contador vai acabar? Porque vira e mexe sai uma notícia no jornal dizendo profissões que vão acabar. Assessorista, contador, eu falo, né? Nada contra os assessoristas, de forma alguma. Mas hoje em dia, né, o pessoal usa elevador, tá uma coisa mais moderna, você não precisa do assessorista. E aí eu vejo que a gente está no meio desse bolo aí de profissão que vai acabar. E, Luciano, você fez administração, fez ciências contábeis, fez MBA, fez mestrado, está fazendo doutorado, é professor. Você está formando técnicos aí em administração, está ajudando a formar alunos na graduação. A gente está formando futuros desempregados? Depende. Eu acho que é uma pergunta que não tem um sim nem um não, né? Eu até costumo falar com meus alunos que a maioria das perguntas, na verdade, a resposta é depende. Por quê? Depende de você como aluno. Que oportunidades que você vai tomar durante a sua graduação, durante o processo de formação. E qual mercado que você quer entrar. Se eu quero entrar no mercado de contabilidade para ficar fazendo débito e crédito, sinto muito. Essa eu falo que vai acabar. Essa função do contador de fazer débito e crédito está com os dias contados. O que vai precisar é do contador que vai analisar se o computador, se a inteligência artificial realizou os débitos e créditos de maneira correta. É o contador que vai precisar verificar se os dados financeiros gerados automaticamente pelo sistema de computação estão corretos, qual que vai ser o futuro da minha empresa com base naqueles números. Vão ter contadores que vão atuar muito como programadores nesses sistemas artificiais. Então, eu acho que hoje em dia a contabilidade sem um conhecimento de programação é muito difícil você entrar no mercado. Quando eu trabalhava numa empresa, o que mais me destacava na empresa era o meu conhecimento em Visual Basic, para mexer no Excel, por exemplo, com a contabilidade. Então, eu fazia relatórios financeiros extremamente rápidos e conseguia analisar aqueles dados com o conhecimento que eu tinha de contabilidade. E isso me destacava dentro da empresa. Então, não vai existir mais aquele guarda-livro, aquele, novamente, operador só de débito e crédito, mas sim um analista contábil, a pessoa que vai pensar fora da caixa, verificar aqueles números, aqueles dados e verificar coisas que os outros profissionais não conseguem verificar, porque não têm conhecimento de como aquela informação é gerada, porque não têm conhecimento para onde aquela informação vai, como é que eu vou fazer uma projeção daqueles dados, e isso que o contador vai ter que atuar. Então, na verdade, o que nós vamos ter é uma mudança nas funções do contador. O contador vai existir, o que vai mudar são as funções que ele vai desempenhar na carreira dele. Perfeito, acho que é isso mesmo. É uma mudança de profissão. Vai ter o contador, só que no curso de contabilidade não podemos usar o mesmo currículo que usávamos no início do século XX.
temos que adaptar o currículo. Novamente, a programação está aí para ficar, e o contador tem que lidar com a tecnologia. E tem que falar que o computador é um amigo dele, que vai agilizar a parte técnica que era manual antes de ficar lançando. Agora ele tem que usar aquelas informações para ser o guia da empresa, né? Eu vejo o contador como se fosse o guia, né? Ele vai falar para onde que a empresa está indo, o que a empresa fez de errado, como que melhorar isso, o que está acontecendo na empresa. Então, até não é à toa que a contabilidade tem na administração também, né? São duas áreas que andam muito juntas. Você precisa registrar, analisar, fazer o guia e, junto com o administrador, tomar decisões para mudar, melhorar a empresa, tirar a empresa do buraco. Quem vai ajudar a fazer isso são os números contábeis com a atuação do contador nessa nova função e o administrador. Bom, então, esse aí fica um alerta, né? Até para quem está se formando em contabilidade, quem quer continuar na carreira contábil, e até mesmo para quem vai fazer pesquisa na área de doutorado em ciências contábeis na área de educação. Nós precisamos discutir constantemente que tipo de profissional nós queremos formar no mercado. Então, essa discussão ela é válida, essas mudanças tecnológicas, elas vêm acontecendo numa velocidade muito grande, e aí a gente precisa entender para onde a gente está caminhando. Luciano, obrigada pela sua participação, acho que contribuiu muito, deu para esclarecer aí o que é um doutorado acadêmico. Para a gente finalizar aqui, onde a gente te encontra nas redes sociais? É isso, novamente eu agradeço o convite, eu espero que possa ter contribuído aí com os ouvintes aí. Eu tenho um site, Falando Contabilês, onde eu deixo todos os materiais que eu monto para facilitar um pouco o ensino de contabilidade, tem alguns vídeos meus também. E no YouTube também, o Falando Contabilês. E aí quem quiser trocar alguma ideia, conversar alguma coisa, só mandar uma mensagem, o próprio site tem o Entre em Contato lá, e podemos conversar por lá. Tá ótimo, Luciana. Eu vou colocar também os links na descrição do episódio do podcast e do vídeo no YouTube. Essa é uma série de entrevistas que nós estamos fazendo na segunda temporada para mostrar o que contador faz. Então, muito obrigada a todos e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.